tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o nosso método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia de preparar um pão recheado com doce de leite. Olha ele aí, ó. Olha que bacana que fica, pessoal. Fazemos uma massa bem macia, colocamos na forminha, colocamos a farofa crocante para dar um sabor especial nesse pão e depois a gente recheia com doce de leite. E olha aí o resultado. Espero que vocês gostem. Hoje no canal Chef Mancuso, pão recheado com doce de leite. Vamos para a cozinha, vamos lá! Para a nossa receita vamos trabalhar com dois tipos de fermento. O fermento biológico seco, que é o fermento principal, e o nosso fermento natural, que é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Se você quiser trabalhar somente com o fermento seco, não tem problema nenhum. É só tirar o fermento natural da receita e seguir todo o processo da mesma forma. Inclusive, não precisa aumentar a quantidade do fermento biológico seco, tá? Pode fazer a receita tranquilamente. Se você quiser trabalhar somente com o fermento natural, aí quem sai da receita é o fermento seco e você faz todo o processo da fermentação longa, tá bom? Na nossa receita vamos trabalhar com a fermentação mista. E para a nossa receita vamos utilizar os seguintes ingredientes. Tenho aqui 300 gramas de farinha tipo 1, 3 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, uma unidade de ovo, 100 gramas de fermento natural já ativo, 140 ml de leite, 30 gramas de manteiga e 7 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. O leite a gente coloca aos poucos, tá bom? Vamos misturando, quando não tiver mais nada seco, incluímos a nossa gordura, que é a manteiga. Misturamos bem, vamos para a bancada e iniciamos a sova do nosso pão. Sovamos por 3 minutinhos, depois incluímos o sal e sovamos por mais 3 minutinhos. Até a gente atingir a elasticidade necessária para segurar a fermentação do nosso pão. Começamos com o fermento, o açúcar, escolhemos uma mão para trabalhar na massa, a outra fica para colocar os ingredientes, misturamos bem, fazemos uma cavidade e começamos a colocar o líquido. O ovo, o fermento natural, e colocamos metade do líquido. E agora a gente começa a misturar somente aqui no meio, tá? Misturamos bem aqui ao meio, colocamos um pouco mais do líquido e começamos a tirar a farinha que está em volta. Nesse momento a gente conta com a ajuda da nossa terceira mão, olha lá, para a gente tirar o excesso de massa da nossa mão e verificar a umidade, ó. A gente ainda tem ingrediente seco na receita, ó. Então nós vamos colocar o restante do líquido. E agora continuamos com a mistura. Não temos mais nada seco, olha lá. Agora então colocamos a nossa manteiga. E temos agora, pessoal, que acreditar no processo, tá? Vamos começar a misturar essa manteiga. Parece que precisa de farinha, que essa massa não vai dar ponto. O que a gente precisa é só misturar mesmo, tá bom? Já já essa manteiga faz parte da massa. Nossa manteiga já faz parte da massa, olha que legal. E agora então nós vamos iniciar a sova do nosso pão. Por que a gente sova o nosso pão? Para desenvolver a elasticidade necessária para segurar a fermentação, tá? Olha a nossa massa como que ela rasga fácil agora, ó. Então nós vamos sovar por 3 minutinhos, aí depois nós vamos incluir o sal e sovar mais 3 minutinhos. E aí nós vamos fazer esse teste novamente, tá bom? Vamos lá então, vamos iniciar a sova do nosso pão. Temos uma elasticidade mínima já na nossa massa, agora então vamos colocar o sal. Abrimos a nossa massa, colocamos o sal sem medo de ser feliz e continuamos a nossa sova por mais 3 minutos.
vamos conferir agora o nosso ponto de véu, a elasticidade da nossa massa. Olha lá, a massa está bem lisinha. Tiramos um pedaço aqui da nossa massa e fazemos o mesmo teste que fizemos no início da sola. Olha lá como que a nossa massa não rasga tão fácil, tá vendo? Ó? Olha que legal. Essa elasticidade aqui, pessoal, é a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar nossa massa descansar. E por que a gente tem que deixar descansar? Porque essa elasticidade está muito ativa. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então agora a gente faz esse processo aqui, ó, deixando essa bolinha, segurando a fermentação, dá um beijinho na massa e descanso de 20 minutos. Vamos lá. Muito bem, nossa massa descansou por 20 minutos. Agora vamos para a divisão. Vamos dividir em 8 partes iguais. Vamos lá. Massas divididas, agora nós vamos para a pré-modelagem, pessoal. Vamos separar nossas massas aqui, ó. Nós vamos abrir um cordão com essas massas para fazer a modelagem do nosso pão. Então nós vamos fazer uma pré-modelagem dessa maneira aqui, ó. Vamos pegar cada pedaço de massa do jeito que ela está aqui. Vamos virar do contrário, fechar 3 vezes, olha lá, ó. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, tá bom? E aí nós vamos fazer esse movimento aqui, ó, com a mão, tá? Só isso aqui, ó. E aí nós vamos reservar ela desse tamanho. E aí nós vamos fazer esse processo com todas essas massas. Quando a gente chegar nessa última massa, essa massa aqui ela já descansou. E aí eu consigo abrir ela no tamanho que eu preciso. Tudo bem? A gente pode sim abrir direto, mas de repente a nossa massa rasga. A gente não deixa o descanso necessário e a gente perde a massa, tem que bolear de novo. Então é muito legal a gente respeitar o processo. Ó, vamos fazer todas essas massas, esse cordão pequeno, e depois a gente abre o cordão do tamanho que a gente precisa. Vamos lá então, ó. Esse aqui já está pronto. Vamos continuar com essas outras massas aqui, ó. 1, 2, 3. Venho com uma das mãos, faço esse movimento e finalizo aqui, ó. Tá, vamos lá. Muito bem, temos a pré-modelagem. Agora essa massa aqui foi a primeira. Então nós vamos continuar a modelagem com essa massa aqui, tá bom? Depois vamos fazer a modelagem final com todas as massas. Chefe, na padaria vocês trabalham assim também? Principalmente na padaria, pessoal, porque na padaria a gente tem uma linha de montagem. Não adianta eu abrir a primeira, abrir e modelar. Quando eu chegar na última massa, eu vou perder o ponto de fermentação, tá bom? Então fica a dica aí para a gente ter esse trabalho de linha de montagem na produção dos nossos pães. Vamos lá então, vamos trabalhar com essa primeira massa aqui. E para o nosso pão recheado com doce de leite, nós vamos fazer a seguinte modelagem, ó. Nós vamos abrir cada cordão com 50 centímetros e fazer o desenho do caracol, tá? Cada 4 caracóis nós vamos colocar dentro de uma forma de pão. Olha lá, ó. Nós vamos colocar aqui, ó, 4 e nós temos a forma. Aí vai para a fermentação, depois a gente pincela a gema de ovos com leite, coloca a cobertura e leva para o forno. Saindo do forno, a gente faz o recheio com doce de leite, tá bom? Esse será o nosso processo agora. Vamos lá. Pegamos a nossa massa, fazemos esse processo aqui, ó, uma mão só. Aqui mais grosso, aqui é a espessura que a gente espera ter e aqui mais grosso. Agora nós vamos com as duas mãos, ó. Dessa maneira aqui, tá? Se eu sair com as duas mãos direto, ele pode ficar irregular, tá bom? Assim a gente consegue abrir em uma espessura só. Vamos abrir com 50 centímetros. Muito bem, temos o nosso cordão, vamos ver o tamanho, olha lá. 50 centímetros, tá? Agora, pessoal, a gente vai fazer a modelagem do caracol, ó.
a gente vem enrolando ele dessa maneira aqui, tá? Não precisa apertar muito, tá bom? Só enrolar mesmo, olha lá, ó. Quando a gente chega aqui, ó, essa parte aqui vai para baixo, tá? Para segurar a modelagem, ó. A gente aperta levemente e coloca aqui para baixo, ó. Essa é a modelagem que nós vamos fazer com todas as outras massas. Tá bom? Vamos lá. Temos as 4 primeiras modelagens e temos a forminha que nós vamos utilizar, ó. A forminha a gente passou um pouco de manteiga, um pouco de farinha de trigo para untar. Temos o tamanho de 22 centímetros por 9 por 6 de altura, tá bom? Como que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar esses pedaços de massa aqui, nós vamos apertar levemente para encaixar dentro dessa forminha, tá? Então a gente pega aqui, ó, faz dessa maneira aqui, aqui mesma coisa, olha lá, ó. E nós vamos encaixar dentro da forminha, tá bom? Vamos lá, ó. Apertando levemente, tá? Ó. Coloca aqui e aperta. Venho com a outra massa, aperta. Outra massa, a gente aperta. E colocamos a última massa aqui, ó. Acertando aqui a modelagem. Olha lá. E vamos continuar agora com as outras massas e vamos completar a outra forminha. Vamos lá. Muito bem, nossos pães estão modelados, agora vamos para a fermentação final. Vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano de cozinha e levar para um local reservado. Em média 50 a 60 minutos para a gente ter o tamanho do nosso pão, tá bom? Vamos lá. Fermentação final agora. E vamos para o preparo da nossa farofa doce crocante. Temos aqui 20 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de açúcar e 10 gramas de manteiga. Vamos misturar esses ingredientes e temos a nossa farofa. Se você quiser saborizar com raspas de limão, raspas de laranja, quiser colocar um toque de noz moscada ou alguma especiaria, fique à vontade, tá bom? A base é essa: farinha de trigo, açúcar e manteiga. Vamos lá, vamos misturar os ingredientes agora. E temos a nossa farofa pronta, pessoal. Agora vamos aguardar a fermentação do nosso pão. E temos a fermentação do nosso pão, pessoal. Olha lá, ó. Agora então nós vamos passar a gema de ovos com leite e vamos colocar a nossa farofa crocante. Vamos lá. Colocamos a farofinha crocante. Vamos agora para o método de cocção. Vamos levar os nossos preparos para o forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar os preparos lá dentro e marcar 8 minutos para ter o salto de forno. Aí depois nós vamos baixar para 160 graus e deixar mais 10, 12 minutinhos, tá bom? Sempre acompanhando a cor do nosso preparo. Se você estiver trabalhando com forno turbo, pode colocar 170 graus no início, 150 graus no final. No forno de lastro, 200 graus, de 20 a 25 minutos. Vamos lá então, forno doméstico agora, pessoal. E temos a cocção dos nossos pães, pessoal. Olha lá que dourados. Agora a gente vai medir a temperatura interna. Vamos lá. Vamos trabalhar com um termômetro e contamos com 90 graus dentro do pão, tá? Se você não tiver o termômetro, pode colocar uma faquinha, aí você tira e mede a temperatura. Cuidado para não se queimar. Se a faca estiver bem quentinha, você já tem o seu pão pronto. Olha lá, ó. Já passou de 90 graus, tá bom? Então o nosso pão está devidamente assado. Vamos esperar 5 minutinhos e aí a gente tira da forma e deixa esfriar. Depois nós vamos fazer o recheio do nosso pão.
temos os nossos pães das forminhas, agora nós vamos esperar esfriar um pouco para depois rechear, tá? Vamos lá. E vamos agora para o recheio do nosso pão, pessoal. Vamos pegar eles aqui, ó, já esfriaram. A gente vira do contrário. E aonde tem cada espaço desse aqui, ó, que é cada massa, a gente vai vir com um pouquinho da faca, tá? Desse jeito aqui. Nós vamos pegar o doce de leite. Aqui nós temos 400 gramas de doce de leite pastoso. Apoiar aqui, ó, e rechear o nosso pão, olha lá. Dessa maneira que nós vamos colocar o recheio hoje, tá? Temos assim os nossos pães recheados. Vamos ver agora o resultado final. Vamos lá! Vamos para o resultado final do nosso pão, pessoal. Vamos olhar agora como é que ficou o recheio, né? A gente tem um pão macio, um pão leve e a gente colocou o recheio pela parte de trás. Vamos lá, ó. Vamos cortar aqui um pedaço. E olha o recheio do nosso pão, pessoal. Um pão muito leve com o recheio distribuído. Olha lá, ó. Olha que bacana, hein? Muito bem, esse é o método Ser Feliz Fazendo Pão. Finalizamos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Hoje foi dia do pão recheado com doce de leite, ó. Tem uma fatia aqui com muito doce de leite, eu vou experimentar agora. Vamos lá! Sabe aquela história do menos é mais? Uma ótima massa, um bom doce de leite e temos o nosso pão especial. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijo, outro... Tchau, valeu, tchau, tchau.